Shalom Abrahá. Nossa aula de hoje é sobre os 4 tipos de plantas que com eles temos que fazer uma Abrahá e cumprir um mandamento divino, um dos 613 mandamentos, que vai ser chamado de Arbat Minim. Os 4 espécies diferentes de plantas, e cada uma delas tem uma característica. Como dizem nossos sábios, cada uma delas vai representar uma categoria de pessoas. O etrog, que ela tem cheiro, tem gosto. O gosto vai representar o estudo da Torá. O cheiro vai representar o cumprimento das mitzvot, as boas ações. Então, o etrog vai representar a pessoa que ele também estuda a Torá e também cumpre as mitzvot, também faz boas ações. O lulav, que é o galho fechado da tamareira, o lulav ele vai representar as pessoas, sendo que a tamareira ela dá a tâmara tem gosto, mas a tamareira não tem cheiro. Ela vai representar as pessoas que eles estudam Torá, mas que eles não cumprem mitzvot, eles não estão fazendo essas boas ações. O próximo, Adas, é uma planta que ela tem um cheiro muito bom, mas ela não dá frutas comestíveis. Então ela vai representar as pessoas que elas fazem as mitzvot, elas fazem as boas ações, mas que elas não estudam Torá. E o Aravá, que é uma planta que ela nasce na beira da água, ela não tem nem cheiro nem gosto, ou seja, ela não dá frutas e não tem um cheiro bom. Ela vai representar as pessoas que nem cumprem, nem estudam Torá, nem fazem as mitzvot, nem fazem as boas ações. Aparentemente, estamos falando sobre 4 categorias distintas de pessoas, que um não se compara ao outro, um não tem a natureza do outro, mas que os 4 eles se complementam. Um sem o outro não tem como existir. Por isso, se está faltando o aravá, que não tem nem gosto nem cheiro, se você tem 4 etrogim, só tem o etrog lá, não adianta, você não tem como cumprir esse mandamento. Para cumprir o mandamento tem que ter esses 4 tipos de plantas, cada um deles. Não pode ter 3 etrogim e um adas, não pode ter, ou seja, tem que ter um etrog, pelo menos, tem que ter um etrog, tem que ter um lulav, não pode ser mais do que um etrog, mais do que um lulav. Pelo menos 3 adassim, mas aí adassim pode ser muito mais, e 2 aravot, que tem que ser só 2. Então, você tendo esses 4 tipos de plantas, você junta elas e pode fazer a brachá. A gente chacoalha para todos os lados, mas o principal é a brachá com elas juntas. E cada uma delas, como dizem nossos sábios, está representando uma categoria de judeus. O etrog, ele vai representar a pessoa que estuda a Torá e que faz boas ações. O aravá, a pessoa que nem estuda a Torá, nem faz boas ações. Se não tiver o aravá, você não tem como falar brachá. Não adianta ter o etrog sozinho. Então vamos analisar agora a característica de cada uma dessas categorias. Tem gente que nasceu muito inteligente. Ele nasce com a inteligência no dom natural dele, na natureza dele. E essa pessoa que ele nasceu com a inteligência, se ele não vai investir essa inteligência, direcionar ela para a direção certa, estudando a Torá, Deus me livre, ela vai ser uma erva daninha. Ela vai ser uma má qualidade nele. Nós sabemos que os alemães da Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo uma lei no parlamento
sobre sofrimento dos animais, que a pessoa que ouvir que o vizinho está batendo no cachorro, ele chama a polícia, o vizinho vai ser levado para um julgamento, se ele podia bater no cachorro, não podia bater no cachorro. Enquanto isso, eles estavam assassinando pessoas de formas, de torturas assim, que a gente não tem como imaginar o nível de torturas que eles fizeram lá. Então o fato de serem inteligentes, que a Alemanha era o país mais desenvolvido, mas não estudarem Torá, quer dizer que essa inteligência, ela foi para onde? Essa inteligência, ela foi usada para coisa ruim. Ou seja, eles eram inteligentes, e se eles não fossem, eles não saberiam como torturar as pessoas de maneiras tão trágicas. Então o que acontece é que a pessoa que tem o dom natural da inteligência, a gente não tem como falar que, olha, graças a Deus que você é uma pessoa inteligente e que isso é uma coisa boa, porque isso para ele pode ser a maior tragédia também. Se ele não treinar, imagina assim, a palavra emuná em hebraico é uma linguagem de emunem, uma linguagem de exercitar, exercícios. Ou seja, a pessoa, ou seja, emuná, que é traduzido como fé, a intenção é fé, mas o verbo da emuná é exercícios. Ou seja, fé não é só acredite, você já acredita. Fé é conscientização. Você está consciente de que Deus está aqui te ajudando, de que Deus está interagindo com você. Se você não está consciente disso, se para você a presença divina não está no mesmo nível do que a presença de um ser humano te olhando, que tem gente que não faz coisa errada porque alguém está olhando. Então ele não sai, desculpa usar o termo, mas aqui para entender a Torá tem que ir até a pessoa não sai pelado na rua porque todo mundo vai ver. Mas se não tivesse ninguém, ele sairia, porque ele não acha que Deus está vendo. Então a gente tem que estar consciente de que Deus está vendo da mesma maneira que uma pessoa está vendo. É claro que o nível de revelação divina no banheiro é um nível mais baixo. Então lá para tomar banho você tem que tirar a roupa. Mas o nível de revelação divina já fora do banheiro já é um nível mais alto. Então você até coloca uma mezuzá na porta. Então você tem que ir vestido. Aí o que acontece? Emuná, fé, é essa conscientização. Quer dizer, é você ir treinando até você estar vivendo a realidade de que Deus é a essência do bem e Ele te ama mais do que você ama seus próprios filhos, e Ele está aqui do seu lado, aqui e agora, interagindo com você. E para isso tem que treinar, como um time de futebol. Tem uma pessoa que tem uma característica para ser um goleiro, o outro tem a característica para ser o atacante. O atacante ele é mais magrinho, é mais fininho. O goleiro é mais fortalhão. O goleiro consegue pular 2 metros. O atacante consegue correr bastante. Se eles invertem as funções, aí coitado daquele time perde. Da mesma maneira, qualquer equipe de trabalho, qualquer equipe de esporte, não só que a pessoa tem que treinar, mas ele tem que treinar dentro da categoria dele. Se essa pessoa que corre, ele correr para o lado errado, ou esse que pula, ele pular para o lado errado, aí não adianta ele saber pular, é melhor ele não saber pular, é melhor o outro não saber correr, pelo menos não ia fazer um gol contra. Então o que acontece com cada um de nós? Tem uma pessoa que nasce por causa da raiz da alma dele com a característica de sabedoria, de bondade, e pode ser que ele vai se comportar como um alemão na Alemanha. Ele vai fazer a bondade com o cachorro e a sabedoria para torturar pessoas. Aqueles alemães de 70 anos atrás. Os de hoje eu conheço muitos que se converteram ao judaísmo, inclusive. Quer dizer, pela Torá o filho não paga pelos erros do pai.
Mas aquela geração de alemães, eles tinham muita sabedoria. Eles usaram para fazer coisa ruim. Eles tinham bondade, eles fizeram bondade com os cachorros. E aqui não, em primeiro lugar, está escrito Osek Batorah ve'Gemilut Chassadim. Torá é estudar a Torá, Gemilut Chassadim é fazer o bem. Por que está escrito primeiro o Osek Batorah, primeiro tem que estudar a Torá e depois a Gemilut Chassadim, depois fazer o bem? Porque você estudando a Torá, você vai saber para quem você tem que dar prioridade de fazer o bem. Uma criança com fome, um cachorro com fome, a prioridade é a criança. Não precisamos discutir em relação a isso. Isso é uma coisa óbvia. Uma criança com fome, um cachorro com fome, a prioridade é a criança. Se tem que discutir com alguém em relação a isso, quer dizer que essa pessoa tem que exercitar agora, estudar Torá e se conscientizar dessa Torá que ele está estudando. E qual vai ser o detalhe aqui? Estudar a Torá, a gente vai ver, no caso dessas 4 plantas que elas vão representar, essas 4 categorias de pessoas, estudar a Torá pode ser um remédio para te salvar a vida. E a Torá pode ser um veneno, pode te fazer você ficar uma pessoa prepotente e você achar que você sabe tudo e pisar em todo mundo. Fazer a bondade, você pode fazer a bondade com o ser humano, dar prioridade para o ser humano, dar prioridade para o animal. E sendo a Torá não fala que é permitido maltratar o animal, muito pelo contrário. Se você tem um animal seu, você tem que dar comida para ele antes de você próprio comer. Mas a prioridade, se você pode ajudar um ser humano ou ajudar um animal, em primeiro lugar você vai ajudar o ser humano. Então o que acontece aqui é que nessas 4 categorias, a mesma coisa, ela pode ser uma bênção para a pessoa, ela pode ser uma maldição para a pessoa. Ou seja, o fato de você ter inteligência, se você não direciona essa inteligência para o lado certo, ela vai ser uma erva daninha, ela vai ser o gênio do mal. Então a mulher vai ficar desconfiando do marido. Então ela é muito inteligente, então ela acha que, olha, ele saiu de casa, então provavelmente vai saber para onde ele foi. Aí ela monta lá uma estrutura inteira de para onde será que ele foi. Ele espirrou, vai saber por que ele está espirrando, com quem ele estava, que ele pegou um resfriado. E ele telefonou, então vai saber para quem ele telefonou. Ou seja, toda aquela inteligência vira uma erva daninha a ponto da pessoa começar a pegar no pé do outro, infernizar a vida do outro, fazer o mal para o outro, achando que está fazendo bem, achando que está se protegendo, se defendendo, antecipando qualquer coisa que possa acontecer. Quer dizer, fazendo contra a vontade divina, achando que isso é vontade divina. E no fim essa pessoa presta contas lá em cima pelo que ele fez contra o outro. Então no caso dessa pessoa seria melhor ele não ser inteligente. Mas ele é inteligente, e a inteligência pode ser uma bênção, pode ser uma erva daninha na cabeça dele. Então tem que treinar a inteligência para o lado bom. Então por isso o Etrog representa a pessoa que tem Torá e também tem boas ações. Ou seja, a Torá é o gosto, é representada pelo gosto, e as boas ações é representada pelo cheiro. Ou seja, você tem que treinar a sua inteligência para que a Torá seja um remédio para você, para que a Torá seja uma bênção para você e não o motivo de você ter a prepotência. Deus me livre, não um veneno na sua alma. Então, essa pessoa que é inteligente, que nasceu inteligente, ele está com um problema. Ou ele direciona isso para o lado bom, ou Deus me livre, isso vai ser a causa dele prestar conta lá em cima. Quer dizer, por causa disso, ele vai se complicar lá em cima. A pessoa que ele tem um bom coração, também, ele vai fazer boas ações, ele tem que saber para quem ele faz essas boas ações, porque isso também vai ser levado em conta. E a pessoa que ele não tem capacidade nenhuma,
ele não tem nem a inteligência e nem o coração, ele nem faz boas ações, ele nem é inteligente, ele tem essa simplicidade total. Essa simplicidade total, ela também tem uma função no judaísmo. E qual é a função? A pessoa é simples, ela faz parte de uma equipe. Então, essa equipe tem, vamos dizer assim, montando essa equipe, né? Tem o rabino, que é a pessoa que estuda a Torá, ensina a Torá, ou seja, Torá e boas ações. Vai ter o Gaba, vamos chamar assim, as funções na sinagoga, porque eu estou aqui do lado da sinagoga, só estou terminando a nossa aula para entrar. Então, o diretor, o Gaba, né, o diretor administrativo, ele é um Gaba Tzeduk, ele vai distribuir a tzedakah, então ele vai fazer as boas ações, mas a Torá ele não sabe. Então ele tem que receber de alguém que tem a Torá a instrução para quem fazer essas boas ações. O Aravá, que é o último nível, ele não tem nem a Torá, nem as boas ações, então simplesmente a função dele vai ser que ele não vai poder atrapalhar. Vamos dizer assim, se ele está na função dele de não impedir, ou seja, assim, o Pirkei Avot ele fala que tem pessoas que eles não dão tzedakah e eles não querem que os outros doem. Ele não estuda a Torá, ele não quer que o outro estuda. Então é tipo o Caim e o Abel no paraíso. O Caim e o Abel, os dois fizeram um sacrifício para Deus. O sacrifício do Caim era, ele plantou pestana, ele plantou linho, e naquelas primeiras 10 gerações era proibido você comer carne. Então não podia matar o animal para comer a carne. Então o Abel, ele criou os carneirinhos para fazer, cortar a lã e fazer a túnica. O Caim, ele criou o pestano, o linho, ele plantou linho para fazer túnica de linho. Os dois tinham o mesmo objetivo, de duas formas diferentes. E o Caim, ele pegou todo o linho podre que sobrou e fez disso um sacrifício para Deus. E mesmo que era um dia que não tinha vento nenhum, na hora que começou a subir a fumaça do sacrifício dele, veio um vento e dispersou. O Abel, ele fez o sacrifício do melhor carneirinho dele, e mesmo que era um dia que estava ventando, naquela hora a fumaça do sacrifício dele subiu. Então o Caim, ele ficou muito revoltado que Deus aceitou o sacrifício do Abel e não aceitou o sacrifício dele. O que ele fez? Ele assassinou o Abel. Ele falou, agora Deus não tem mais opção, ou aceita o meu sacrifício ou não tem mais concorrência. Então, se o Caim se controlasse, se ficasse quieto, tudo ia dar certo. A função dele era essa, aceitar que o corban do Abel foi aceito e o corban dele não foi aceito. Então, se ele se controlasse, esse era o conserto dele. Então, tem pessoas que eles estão no nível que eles são um Aravá. Eles são representados pelo Aravá. O Aravá é a planta que está na beira da água. Tipo, representa a pessoa que ele não tem a capacidade de estudar a Torá, não tem inteligência que ele possa estudar a Torá. É como esse que tem inteligência, ele usa para suspeitar do outro, e ele pode então estudar a Torá e usar a inteligência dele para o bem. O Aravá não, ele não tem essa inteligência, e ele não tem a capacidade de fazer as boas ações também. Então qual que é a função dele? Se ele não tivesse nenhuma função, ele não faria parte da equipe. Então a função dele é deixar o outro fazer.
é bater palmas, vamos dizer assim. Ou seja, ele não tem Torá, mas ele bate palma para quem tem. Ele não faz boas ações, mas ele bate palma para quem faz. Porque diz a Mishnah, porque a Avot, que tem 4 categorias de quem faz tzedakah. E é interessante que essas 4 categorias, elas têm a ver com os nossos 4 tipos de plantas. E uma dessas categorias é a que ele não faz e não deixa fazer. Quer dizer que ele próprio não vai fazer, como no caso do Aravá, ele não tem Torá, ele não tem boas ações, mas porque ele faz parte da equipe, ele está na torcida, vamos dizer assim, ele está aplaudindo. Ele não está fazendo, mas ele está valorizando quem faz. Ou seja, ele está deixando fazer. Ele está deixando fazer. Então isso é uma coisa que ninguém pensa. Que de vez em quando a grandeza desse que deixa fazer é tão grande que ela ultrapassa a grandeza de todos os outros. Porque cada um, por natureza, ele tem a natureza de fazer o que ele faz. O etrog tem a natureza de estudar a Torá e fazer as boas ações. O lulav tem a natureza de estudar a Torá. O aravá, o adas tem a natureza de fazer as boas ações. Agora, o aravá é o que deixa tudo acontecer. O aravá, ele poderia fazer com que nada acontecesse, ele poderia não deixar o etrog ser um etrog, ele poderia não deixar o adas ser um adas, ele poderia não deixar o lulav ser um lulav, e ele está aplaudindo, ele está deixando. Então isso também faz parte da equipe. Quer dizer, vamos dizer assim, no jogo de futebol, cada time leva a sua torcida, vamos dizer assim. De vez em quando a torcida é mais importante do que o próprio time, porque se não for a torcida, os jogadores estão lá desanimados. Então o fato de o aravá estar deixando os outros fazerem, isso faz com que ele se torne parte da equipe. Então a gente tem que analisar na nossa própria natureza. Cada pessoa, ele tem uma natureza diferente. E ele tem que treinar a natureza dele. Ou seja, se ele tem a inteligência, ele está vendo que ele está usando essa inteligência para o mal, ele está assistindo filmes policiais, e depois ele está suspeitando de todo mundo que ele vê. E então ele tem inteligência, ele tem um raciocínio, só que ele está usando esse raciocínio para se trair para o outro lado. Então ele fala, então no caso dele, a inteligência existe, ou ela vai ser um etrog, ou ela vai ser uma erva daninha, mas não tem como arrancar ela, não tem como bater a cabeça no poste e ficar burro. Então nesse caso ele é obrigado a estudar a Torá, porque ele tem inteligência. Se ele não estudar a Torá, aquela inteligência vai agir contra ele. Ele tem a capacidade de fazer o bem, de dar. Então ele tem que direcionar isso para o lado certo. Aí a gente vai para o lulav. O lulav tem a inteligência, mas não tem as boas ações. Ou seja, ele tem a Torá, mas não tem as boas ações. Então se ele não vai estudar a Torá, ele vai ter a inteligência, vai ser a inteligência para ficar suspeitando dos outros e saber como infernizar os outros, e não vai ter. Deus deu para ele inteligência, e no lugar de usar para o bem ele usou para o mal. Depois ele vai ter que prestar conta lá em cima porque ele tinha inteligência. Então para ele era melhor ter nascido burro. Então já que ele tem inteligência, estudando Torá, ele tem o mérito de ter nascido inteligente. Se ele vai usar a inteligência para outra coisa, para coisa ruim, ele vai ter o desmérito. Essa inteligência lá em cima vai estar contra ele. Quer dizer, ele vai ser culpado por ter sido inteligente. Então é melhor para ele ter nascido burro, ter nascido não inteligente. A gente fala burro que é como se o burro não fosse inteligente, mas na verdade dizem nossos sábios que as galinhas, entre os animais, eles fizeram uma pesquisa entre os animais, que as galinhas são menos inteligentes do que os burros. Então a gente, em português tem esse termo burro, mas não assim, escapa. Então vamos dizer,
se a pessoa vai usar essa inteligência para fazer o mal, para ficar suspeitando dos outros, então é melhor ele não ter inteligência, porque aí ele usou a inteligência para suspeitar dos outros, ele usou a inteligência para infernar os outros de uma maneira muito inteligente, assim, que o outro fique infernizado mesmo, e ele chega lá em cima, tem que prestar conta de tudo que ele fez. Então, se ele não tivesse zero inteligência, para ele seria melhor. Aí nem suspeitaria, nem infernizaria. Então, quer dizer, cada pessoa, agora em resumo que o nosso tempo está acabando. Essas 4 espécies de plantas, 4 tipos diferentes de plantas, elas vão representar 4 naturezas humanas, que cada um tem que investir de acordo com a natureza dele. O Aravá não tem que virar Etrog, o Etrog não tem que virar Aravá. Se você nasceu inteligente e com bom coração, você não tem como não ser inteligente e não ter um bom coração, não tem como neutralizar isso, mas tem como direcionar isso para o lado bom, usar a sua inteligência para estudar a Torá, usar o seu bom coração para cumprir os mandamentos divinos. Se você nasceu com inteligência, mas zero de, vamos dizer assim, zero de vontade de fazer coisas boas, eu assim, não gosto muito de usar exemplos pessoais, né? Mas conheço uma pessoa que ele o dia inteiro está estudando Torá, ele é um sofer, ele está escrevendo mezuzot, e ele fala muito pouco. Para ele conversar com alguém é um esforço muito grande. Então ele está lá estudando Torá, escrevendo as mezuzot. Ele tem essa característica, e eu tentei fazer igual. Eu estava no Coelho, eu estava estudando Torá, fiz um curso de mezuzot, viajei para Bnei Brak 2 anos, terminei o curso, fui escrever uma mezuzot, não consegui sentar, não consegui ficar sentado escrevendo, me levou 20 horas para fazer uma mezuzot, não ia conseguir ter um salário disso, não ia conseguir fazer disso uma profissão. Então eu entendi que Deus deu para ele essa calma, essa tranquilidade, que ele simplesmente não é capaz de fazer alguma coisa boa. Por quê? Porque Deus precisa nesse mundo de alguém que escreva as mezuzot, de alguém que escreva o tefilim. Então precisava de uma pessoa dessas, que não tivesse nenhuma vontade de fazer nada de bom. E ele está lá estudando a Torá, escrevendo as mezuzot. Agora eu tentei escrever as mezuzot e não consegui. Então, cada pessoa ele tem que analisar, em primeiro lugar, qual é a característica natural dele. Se você é uma pessoa que gosta de reclamar, que gosta de infernizar, você suspeita de todo mundo, você suspeita detalhes e detalhes detalhados, então você sabe que você é uma pessoa muito inteligente e que a sua inteligência é uma erva daninha. Agora tem que transformar a sua inteligência num etrog, num lulav. Aí você vai estudar a Torá, você vai trocar tudo que você se aprofundava na coisa ruim, agora você vai se aprofundar na coisa boa. Tudo que você suspeitava, agora você vai descobrir a grandeza divina. Toda essa inteligência vai ser usada para o bem. A inteligência existe, só tem que treinar ela para transformar ela em coisa boa. Vontade de ajudar, vontade de fazer o bem, direcionar para o lado bom. Se você tem vontade de fazer o bem, não adianta, você não vai conseguir sentar e escrever uma mezuzá o dia inteiro, você vai ter que conversar com pessoas, você vai ter que interagir. Então use isso para o bem, use isso para fazer coisas boas, para fazer coisas boas. Assim, você estudando o Torá, você vai saber o que são coisas boas. Senão você pode perguntar para alguém que estuda. Aí vamos então, o etrog, estudar a Torá e fazer coisas boas. A pessoa tem isso na natureza dele, ele tem uma mente maligna e ele interage para destruir. Então agora vai estudar a Torá, a mente dele vai se tornar uma mente benigna.
vai se tornar um etrog, uma coisa linda. E aquela interação que ele tinha vai ser construtiva. Agora ele vai ser uma pessoa que vai estudar a Torá, ensinar a Torá, fazer boas ações. Você tem uma capacidade de interação, mas você não tem a inteligência. Então, direcione a sua capacidade de interação para o bem. E faça as coisas boas. Você tem inteligência, mas não tem uma capacidade de interação, estude Torá. Direcione a sua inteligência para o bem. Agora você não tem nenhuma coisa nem a outra. Não seja esse que não faz e não deixa fazer. Porque o motivo que a sua alma desceu para o mundo é para deixar fazer. É para bater palmas para quem está fazendo. Você não tem como estudar Torá? Então bate palma para quem está estudando. Você não tem como fazer uma boa ação? Bate palma para quem está fazendo. Seja a torcida. Ou seja, cada um vai prestar conta lá em cima pelo que, como ele usou a natureza dele. Ou seja, num esporte, assim, eu não tenho muito tempo, não fico olhando assim, sessão de esporte, não tem interesse, mas imagino que seja assim. Vai ter uma corrida a pé, vai ter uma corrida de carro, vai ter uma corrida de helicópteros. Então a pessoa que ganhou um helicóptero vai apostar a corrida com outro que está a pé, vai ser uma comédia. Então cada um dentro da categoria dele, né? Então não tente ser a outra categoria. Pega a sua categoria, se analisa, vê se você está treinando certo dentro da sua categoria. Tipo, o goleiro não tem que ficar correndo lá para frente, ele tem que andar só dentro do gol. Esse que está correndo lá para frente tem que chutar para a direção certa, não tem que chutar, fazer gol contra. Então treine dentro da sua categoria. Isso é o que nós aprendemos dos 4 tipos de plantas, que cada um é importante, um sem o outro, ele perde tem que haver uma sincronização entre essas 4 categorias, e isso é o trabalho divino, que são 4 tipos de pessoas, cada um fazendo o que ele precisa dentro da categoria dele. Ele está fazendo o que é certo. Chegando lá em cima, ele vai ser aplaudido. Não tente ser o que você não é. Mas, dentro do que você é, direcione o que você é para Kedushá, para o lado bom, para o lado da santidade, para o trabalho divino. E agora que saímos de Yom Kippur e vamos para Sukkot, nesses dias desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, um ano cheio de alegrias e de tudo de bom. E treina bastante, faça de você próprio um você alcance o máximo dentro da sua categoria. Tá bom? Gente, escreve as observações. A gente vê que 300 pessoas assistiram a aula, mas poucas escreveram uma observação. Se puder escrever a sua observação, que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Hatzlachá, briut, panasá, beshefa, vekol tov.